Tô suando, cara, olha só. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Ô, irmão Davi, não é o pastor que vai pregar. É o pastor do meu lar, né? Eu sou o pastor do meu lar. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, graça e paz. É um prazer estar aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Pode ter certeza que enquanto preparava a pregação, Deus falou muito ao meu coração. Toda vez que eu preparo um estudo, eu agradeço a Deus, porque Ele fala primeiro a mim, toca no meu coração. Obrigado, irmão. E eu espero que os irmãos sejam edificados com essa palavra, assim como Deus edificou a minha vida. E um dos assuntos que eu quero trazer nessa noite, um dos assuntos que eu mais gosto de conversar, gosto demais de conversar. Igreja, assunto bom demais. Falar sobre igreja, falar sobre o que é ser igreja, participar de uma igreja, como é que você identifica se uma igreja está saudável, se não está, né? Sinais de uma igreja firme. Eu amo esse assunto. Toda vez que a gente vai conversar, às vezes, quando está com os irmãos assim, até no rodízio de pizza que a gente falou sobre igreja, começou a entrar altos assuntos. Eu gosto demais. Participar da igreja, viver a vida comum da igreja, uma igreja sadia, uma igreja crescente. E toda vez que fala sobre igreja, eu gosto muito do termo sobre espelhar a Cristo e espalhar a Cristo. Espelhar e espalhar. Espelhar porque eu preciso ser um cristão, eu preciso demonstrar Cristo por meio da minha vida. E espalhar a Cristo, fazer com que Ele seja conhecido onde eu vivo, no meio das pessoas, na minha família. A ideia de espalhar, espelhar e espalhar a Cristo. E com base nisso, nessa pequena introdução, vamos abrir lá em Hebreus 10. Hebreus 10, de 19 a 25, um texto muito conhecido. O pastor até falou, né? Nossa, até a camisa está parecida. Eu falei, pastor, fiquei assistindo pregação, né? Não, estou brincando, irmão. Isso daqui, quando a gente cresce um pouquinho mais, né? É a única camisa que serve. Hebreus 10, de 19 a 25. Amém? Estou escutando barulhinho de folhas. Muito bom esse barulhinho, né? Sim. Vamos ler. Hebreus 10, 19 a 25 diz assim. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o teu amor nos alcançou, a tua palavra nos alcançou, ó Pai. Obrigado, Deus, pois temos ela revelada, traduzida em nossa língua, ó Pai, muito obrigado mesmo. E Deus, eu peço a Ti que o Senhor fale aos nossos corações, que nessa noite a tua palavra encontre morada, ó Pai, em nossas vidas. E assim, ó Deus, a semente a ser plantada, Deus, dê bons frutos. E que nossas vidas sejam vidas transformadas pela palavra do Senhor. Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não sou nada, Pai, não sou digno, mas eu peço que o Senhor me use nessa noite, ó Pai, para trazer a tua mensagem ao teu povo. E essa oração, Deus, em nome de Cristo Jesus, que eu oro, pedindo misericórdia e agradecido, Pai, desde já. Amém. Irmãos, qual que é o entendimento bíblico
de membresia de igreja, né? O que biblicamente é ser membro de uma igreja? Quem aí já leu o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, né, vai saber que esse é um dos temas. E o estudo que eu trago nessa noite é justamente baseado nesse capítulo do que é uma igreja saudável, o que é uma igreja, o que é ser membro de uma igreja, uma das marcas de ser uma igreja saudável, tá? E para a gente ter uma visão bíblica do que é ser membro de uma igreja, eu vou fazer uma pequena amostra aqui de alguns dados estatísticos que eu trouxe aqui para os irmãos. Em 2020 foram registrados cerca de 750 mil casamentos aqui no Brasil. 2020, 750 mil casamentos registrados aqui no Brasil. Já em 2021, cerca de 424 mil casamentos. De 720 caiu para 424 mil. Contudo, foram registrados cerca de 80 mil divórcios. Absurdo. Guarda esses dados aí, já que a gente vai entender o motivo deles. Antigamente, né, os estudos eram cerca de 50 minutos, as aulas, que era o tempo necessário para você cativar a atenção da pessoa, passar a mensagem, por aí vai. Hoje, estudos apontam que com 25 minutos, a atenção do auditório, da plateia, do que for, dos alunos, cai drasticamente. De 50 caiu para 25. Então eu tenho 20 minutos para falar com vocês. Brincando. Quando a gente está navegando nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, no Reels, né? Você coloca lá no Reels e vai passando. Sei lá, os shorts do YouTube, né? E vai passando um negócio muito efêmero, né? Muito rápido ali. E você vai. Irmãos, o que eu quero trazer aqui é que casamentos não estão sendo mais celebrados, né? Divórcios. A vida muito efêmera ali, muito rápida. As coisas muito para ontem. A internet ali. A impressão que dá, irmãos, é que a gente está vivendo uma época que nós temos uma fobia de compromisso, medo de compromisso, medo de assumir responsabilidades, medo de firmarmos compromissos. A impressão que dá que é essa, que a gente vive num tempo em que, para que eu vou manter compromissos? Tudo é muito volátil, tudo é muito efêmero. Uma pesquisa feita por um pastor, né, nos Estados Unidos, George Barna, pesquisa de 1998, tá? Traz que apenas 43% dos cristãos efetivamente são ativos na sua igreja, são comprometidos com a fé cristã. 43%. Então, assim, a cada 10 crentes que tem numa igreja, apenas 4 que efetivamente têm compromisso, participam, estão envolvidos com a igreja. Isso para mim é um dado alarmante. Alarmante. E parece que nós, na sociedade atual, na nossa geração, está procurando por sossego e simplicidade. Para que eu vou me envolver com esse negócio de igreja? Vai que eu vou ser um fardo para os outros, né? Ou vai que os outros vão ser um fardo para mim? Para que eu vou querer isso? Sossego, simplicidade. E quando a gente olha para a igreja e entende que esse é o cenário que nós estamos inseridos, eu acho que a gente primeiramente tem que tratar aqui um conceito, tá? Sobre membresia de igreja. Ser membro de uma igreja, ser membro, fazer parte. É o passo-chave, irmãos, para a gente ter uma igreja revitalizada, uma igreja viva, uma igreja comprometida com o evangelismo, uma igreja comprometida com a causa de Cristo, com o progresso de Cristo e, por fim, a glorificação a Deus. Esse é o segredo de uma igreja de sucesso, de uma igreja saudável. Pessoas envolvidas com a causa de igreja. Mas o mundo tem vivido muito egoísta. Um egocentrismo tão grande. E eu vou trazer aqui, né, um exemplo recente que aconteceu comigo. Quando fui comprar camiseta. Fui comprar camiseta do Brasil. Brasileiro, para torcer. E aí você chega numa loja, a pessoa, pois bem, quero te servir, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para... Faz parte do marketing, né? Faz parte, claro, não estou de forma nenhuma falando que isso está errado, mas não. Mas você está ali, é bom, né?
Você chega assim numa loja, a pessoa, estou aqui a seu dispor, estou aqui para te servir. Você pode pedir, pode falar que eu estou aqui. Tá? Se você não escolher nada, estou aqui, eu sou totalmente à sua disposição. É bom isso. É gostoso, é ruim quando você entra numa loja e parece que não existe, né? Mas é bom, faz parte. Quando a gente está mexendo na internet também, aparece lá os cookies, né? Tem que aceitar os biscoitinhos lá, estou brincando. Gente. Tem que aceitar os cookies. Você dá lá aceitar, aí começa a chover propaganda, né? Não, compre isso aqui vai fazer bem para você. Um curso, não sei o quê. Eu estava vendo pós-graduação lá e começou lá, não, curso EAD e não sei o quê. Gente, calma. Parece que é tudo em volta de nós, assim. Você é principal, você é essencial, tudo é em torno de você. É um egoísmo. Gente, estamos inseridos nisso. Uma sociedade que tem fobia de compromisso, uma sociedade em que eu sou o centro. Estamos vivendo nesse meio. Nós, igreja, estamos inseridos nisso. É alarmante, é desesperador. Mas eu quero trazer aqui para nós, nessa noite, que olha só o que a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz. O conceito de igreja, né, esse conceito de igreja como sendo uma comunidade local, então, nós aqui, uma comunidade local, somos uma igreja, democrática, ou seja, a votação da maioria é a que vence, autônoma, ou seja, o que nós precisamos para viver, sobreviver, está aqui, então está aqui dentro, formadas de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas, pessoas que aceitaram a Cristo Jesus, entenderam o seu chamado e são biblicamente batizados. De acordo com a Convenção Batista Brasileira, a nossa convenção, isso é ser membro de uma igreja. E entendendo o que é ser igreja, a gente precisa fazer com que a gente tenha foco. Se a gente sabe o que é ser membro de igreja, a gente sabe o que é, precisamos ter foco e, de fato, nos unir como igreja. Então, entendendo o que é a primeira coisa aqui, o que de fato é ser igreja. Igreja vem do termo, né, a palavra igreja vem de eclésia, que quer dizer ajuntamento, quer dizer assembleia, e aqui já entendemos um conceito. Igreja, não é possível ser igreja sozinho. Né? Não existe sozinho igreja. Então, às vezes até vão achar estranho que eu vou falar aqui, mas eu não sou igreja. Eu sou servo de Cristo Jesus, mas eu não sou igreja. Você não é igreja. Nós somos igreja. Por isso é errado o conceito aos desigrejados. Eu sou, não preciso de uma igreja. Eu estou em casa mesmo, louvando e adorando Deus. Não. Eu sozinho não sou igreja. Os irmãos sozinhos, cada um, não é ser igreja. Igreja é o tudo. Igreja somos nós. Somos igreja. Por favor, Davi, coloca lá 1 Coríntios 12, versículo 27. 1 Coríntios 12, versículo 27 diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, individualmente nós fazemos parte, mas para ser igreja tem que ter isso aqui, ó, esse ajuntamento, essa assembleia. E pelo fato de entendermos que nós somos desse corpo, fazemos parte desse corpo de pessoas que confessam a Cristo Jesus e dão clara evidência que são salvas pela graça de Deus, nós somos igreja. É um conceito muito mais abrangente, irmãos, do que simplesmente a gente ter o nome arrolado ali no hall de membros, muito mais do que às vezes carregar o nome de batista. Eu sou batista, não sou presbiteriano, eu sou metodista, enfim. É muito mais do que isso. Ser igreja é isso, é estarmos juntos, é estarmos reunidos, tanto que as epístolas paulinas, elas são de fato direcionadas à igreja, à vida cristã, à vida comum, a como viver, a como se relacionar, o comprometimento. Estarmos juntos aqui de fato é o reflexo do nosso comprometimento, tanto com Cristo, quanto com as outras pessoas. Isto é ser igreja. Estarmos aqui comprometidos como uma causa comum, Cristo. Estarmos comprometidos uns com os outros. E aqui eu já deixo uma pergunta para a gente.
Então, por que que a gente tem que unir-se como igreja? Por que a gente tem que fazer parte de uma igreja? Por que que o cristão tem que fazer parte de uma igreja? E eu até estava lembrando aqui, né, da pregação do pastor de domingo de manhã falando sobre batismo. O batismo é uma das ordenanças da igreja, né? E uma vez você é batizado, você começa a fazer parte, arrolado ali como membro de uma igreja. Eu falei, glória a Deus, Pai, obrigado, confirmando a pregação de quinta-feira. É isso, ser igreja, estar juntos. E por que que a gente tem que se unir a uma igreja? Não sei se alguém já fez essa pergunta, mas eu quero dizer que é muito importante estarmos reunidos como igreja, entender e fazer parte de uma igreja, é porque é aqui que nós entendemos o chamado de Cristo para as nossas vidas. É por meio da igreja. Irmãos, eu tenho certeza que todos nós praticamos boas obras, todos nós. Mais escoteiro, né? Escoteiro tem lá, boas obras. Somos educados, contribuímos financeiramente com a igreja, somos honestos. Mas quando a gente trata do viver em igreja, o assunto é que a igreja, as nossas virtudes, elas não devem viver isoladas. Eu ser bom, eu estar ali, sendo honesto, eu vivo a minha vida, isso não pode ficar só comigo. Quando eu entendo membresia de igreja e quando eu estou falando de igreja, eu estou falando que essa virtude que ela existe, ela não deve ficar só para mim. Essa virtude ela tem que ser em prol da igreja. Isso é ser membro. Eu louvo a Deus porque eu gosto muito de dar aula, irmãos. Às vezes a gente está se conhecendo, né? Eu gosto muito de dar aula. Já dei aula no Senai, já fui instrutor em indústrias, dando aula pelo próprio Senai e outros cursos. Eu gosto muito de dar aula, gosto mesmo. Pegar um assunto ali, destrinchar, estudar. Eu gosto disso. Eu me sinto realizado quando estou dando aula na escola bíblica. Eu gosto disso. Quando estou tocando, né? Eu amo música, gente. Nossa Deus, música, né, linda? Tá rindo ali a dona Karen. Cara, música para mim, meu Deus do céu. Coração pulsa, o olho enche de lágrima. Música, eu gosto disso. Deus me capacitou para isso. E agora eu pergunto para cada um, qual que é a sua virtude que você tem usado em prol da igreja? O que que Deus colocou na sua vida que você tem utilizado na igreja? O que que você tem guardado para você e que você não tem trabalhado na igreja? E aqui eu quero fazer uma ênfase, irmãos. O que nós temos, as nossas virtudes, os nossos conceitos, as nossas formações, aquilo que a gente traz de bagagem em nossas vidas, o que que eu tenho utilizado aqui na igreja? O que que eu tenho edificado a igreja com as minhas virtudes? Quanto tempo eu tenho despendido da minha vida em prol da igreja do Senhor? Estudando, tocando, ensaiando, o que for. Isso é ser igreja. É eu pegar a minha vida e aquilo que Deus me deu e não guardar só para mim. É fazer com que a igreja que eu estou inserido seja uma igreja edificada com aquilo que Deus deu para mim. Isso é ser igreja, irmãos. É você pegar aquilo que Deus te deu e aperfeiçoar e usar para crescimento e edificação da igreja. Por isso eu digo, irmãos, é fundamental nós estarmos inseridos numa igreja. Sabe por quê? Para assegurar para nós mesmos que nós somos salvos. Precisamos dessa afirmação. Precisamos disso todos os dias. Mas espera aí, Tony, a salvação não é pela graça? É, pela graça. Mas às vezes a gente vive como se não fosse salvos. Estar inserido numa igreja, estar participante de uma igreja, ser membro de uma igreja, ativo, é assegurar para nós mesmos, glória a Deus, eu sou salvo, eu participo dessa igreja ativamente. Isso é gratificante, irmãos, gratificante porque isso acontece de uma forma mútua. Eu sirvo os irmãos servem uns aos outros, servem a mim. Isso é edificante, isso é crescimento, isso é assegurar para todos nós, uns aos outros. Fazemos parte do corpo de Cristo, somos salvos. Amém por isso. Ajudando um ao outro nessa jornada, vivendo de acordo com Colossenses 3, versículos 16 e 17. Projeta para nós, por favor, Davi.
Colossenses 3, 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aí traz, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Vida em igreja. Testificação da salvação de Cristo Jesus. Trabalhar numa igreja traz conforto ao meu coração, que isso é prova de que eu sou salvo. Eu quero trazer aqui um texto, eu não quis parafrasear, porque eu achei tão consistente o texto, que eu vou trazer e ler para os irmãos tal qual. Quando nos tornamos membro de uma igreja, estamos dando as mãos uns aos outros, para conhecermos e sermos conhecidos uns pelos outros. Concordamos em ajudar e encorajar uns aos outros, quando necessitamos ser lembrados da obra de Deus em nossas vidas, e quando precisamos ser exortados a respeito das grandes discrepâncias entre o nosso falar e o nosso viver. Vida em igreja. Sabe por que é essencial também a gente viver em igreja e entender essa membresia cristã? Está lá em João 17, versículo 21, que diz assim, João 17, versículo 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ser um, ser igreja, é testificar de Cristo Jesus. Naturalmente, nós somos uma instituição missionária, a igreja é uma instituição missionária. E é por meio do nosso viver como igreja que nós tornamos visível essa nossa missão. Essa nossa ação de evangelizar também é por meio da nossa vivência, ser um, como Cristo falou. Pai, seja um, assim como eu sou em ti, porque por meio disso o mundo vai crer que o Senhor me enviou. Deus age em nossas vidas, de fato, demonstrando que nós, somos fruto de um evangelho verdadeiro em nossas vidas. A nossa missão é tornar o evangelho visível por meio de nosso viver. E é justamente isso, irmãos, mostrando a nossa vida, mostrando realmente o que é ser cristão por meio de nossas vidas. Quantos aqui já não foram julgados por ser cristãos, né? Quantas vezes? Seja no serviço, seja na escola, seja nos próximos familiares, né? Quantas vezes a gente já não foi julgado? Eu falo por mim mesmo, no serviço lá, quantas conversinhas atrapalhadas, piadinhas que não convêm, eu não fico perto, eu saio, precisa taxar de careta, faz parte, então. Mas quando eu estou em Cristo Jesus e quando eu estou na igreja, eu entendo que é na igreja que eu encontro o meu verdadeiro refúgio, não é no meio dessas pessoas. Então, estar na igreja, estar inserido na igreja, é justamente entender que eu só vou ter o privilégio de ser igreja quando entendo verdadeiramente o evangelho. Falsos evangelhos são denunciados quando vivemos em igreja. Às vezes, um falso evangelho começa a entrar nas igrejas, porque as igrejas não vivem a vida comum da igreja. Olha quanta palavra igreja. Mas é isso. Quando nós vivemos em igreja, quando nós vivemos essa mutualidade da igreja, nós nos preservamos no verdadeiro e puro evangelho. Nós vamos nos policiar, nós vamos nos ajudar mutuamente. Evangelho falso, aqui não. Aqui não. Porque como igreja nós vamos proteger e nós vamos nos ajudar uns aos outros. Apesar de todas as nossas diferenças. E essa é a diferença entre nós e o mundo. Nós sabemos que somos imperfeitos. Nós sabemos que somos limitados. Mas é por causa da vida em igreja que nós somos edificados também.
nossa vida comum com Cristo? Amém. Mas é aqui na igreja que nós somos edificados. É aqui na igreja que o verdadeiro evangelho ele vai ser ministrado em nossas vidas. É nessa ajuda mútua que conquistamos o nosso crescimento e também edificação. E aqui já fica mais um ponto importante que eu quero trazer para nós aqui. Será que nós estamos tendo uma vida relacional com Cristo Jesus? A tal ponto que nossas vidas e as vidas das pessoas que estão ao nosso redor sejam transformadas? Por que isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente vem na igreja, participamos aqui dos cultos, um louvor maravilhoso, estudamos, choramos, cantamos, mas muitas vezes não estamos conhecendo verdadeiramente a Cristo. Pessoas vêm na igreja e não conhecem verdadeiramente a Cristo. Ouvem da palavra, sentam, participam de um culto. O pastor Paulo nos ensinou aqui na carta de 1 João que temos que fazer a prova espiritual, a prova social e a prova moral dos verdadeiros cristãos. Nós temos que nos avaliar. Será que eu provo espiritualmente meu crescimento, minha prova social? As pessoas ao meu redor percebem que eu sou cristão? As pessoas ao meu redor veem a minha postura moral como cristão? Será que elas percebem? Será que eu estou percebendo no meu irmão do lado que ele é um verdadeiro cristão? Isso é ser igreja. É você zelar pela vida do seu irmão. Será que temos demonstrado essa vivência? Irmãos, o que eu quero trazer é que, como a gente vive numa sociedade egoísta, muitas vezes a igreja ela tem servido apenas para satisfazer nossas necessidades pessoais, o nosso egoísmo. Sabe? Um culto que me agrade. Se o culto não estiver bom para mim, eu viro as costas e vou embora. Não é isso. Quando eu sou igreja, eu participo da vida comum da igreja, eu entendo que o foco é seguir a Cristo. É cuidar dos interesses de Cristo, é cuidar dos interesses da igreja. É estar comprometido com a igreja apesar das minhas imperfeições. É Deus agindo em minha vida apesar dos meus problemas. É Deus moldando a minha vida por meio da igreja. É ferro afiando ferro, é faísca saindo. Sabe, é uma experiência chocante, eletrizante ser igreja. É um ao outro ali, afiando, se aperfeiçoando na vida de Cristo Jesus. Não é fácil ser igreja. Não é fácil você chegar para o seu irmão e falar, irmão, você errou. E não é fácil um irmão chegar para você e falar, você errou, dói demais. Mas isto é ser igreja, fazer parte de uma igreja. Por isso que em Hebreus 10, 25, e eu trago aqui de novo, como a gente leu lá no comecinho, Hebreus 10, 25 diz que não deixemos-nos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima, o dia. Encorajar, viver a vida comum, edificar, é nos apegar uns aos outros e trazermos conforto uns aos outros, que estamos sob responsabilidade de uma igreja. Uma igreja que nos protege, uma igreja cristã, onde podemos desenvolver o nosso compromisso com Cristo e o nosso compromisso uns com os outros. É fazer parte da obra, é ter o senso de pertencimento. A igreja crescendo, é eu dizer, eu faço parte, eu pertenço a essa obra. Eu faço parte. Deus me escolheu para fazer parte dessa obra. 1 Coríntios 14, 12, diz assim: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. E aqui, irmãos, não sei quantos já se perguntaram e falaram, mas o que eu vou fazer na igreja? O que eu vou fazer? Já tem gente trabalhando demais. Não tem espaço para mim, não. Olha aqui o que Paulo disse. Procurem crescer naqueles dons
que trazem edificação para a igreja. Então, se você não sabe o que fazer na igreja, comece a prestar atenção no que a igreja precisa, que Deus vai te mostrar. E tem muito serviço na igreja. Tem muito serviço. Tem espaço para tudo, tem espaço. E aqui, irmãos, isso é edificação. Então, estar na igreja, fazer parte da igreja, é trabalhar para que a igreja seja edificada. A ideia que eu trago aqui é de cuidado, um cuidar do outro, ajuda mútua. João 15, 12, não precisa abrir não, diz assim: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. E João 15, 17, logo mais à frente diz: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. 1 João 3, 18 fala: filhinhos, não amemos-nos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E já caminhando para o final da nossa pregação, concluindo, eu quero dizer que é um desafio ser igreja, fazer parte da igreja, ser membro efetivamente da igreja. E de tudo que eu falei aqui, se você puder gravar, lógico, as palavras, mas grave essa estatística: a cada 10, apenas 4 efetivamente trabalham na igreja. Em qual percentual que você está? Naquele que senta e tá bom? Ou eu faço parte das pessoas que efetivamente trabalham, e edificam, e vivem a vida cristã, e estão preocupados com a causa de Cristo? Será que eu estou preparado para ser igreja? Será que eu consigo identificar quais áreas estão carentes na minha igreja? Será que eu estou disposto a pagar o preço para ser igreja, para participar da minha igreja, para sermos igreja? Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, diante de Ti, eu quero agradecer, ó Pai, pela Tua palavra revelada a nós. Eu quero Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor trouxe a nós nessa noite um entendimento, um pequeno entendimento, Pai, do que é ser igreja. Deus, eu peço a Ti que o Senhor nos ajude, Pai, para que, como igreja, a gente possa edificar mutuamente, zelar uns pelos outros. E Pai, se a Tua igreja aqui reunida entendeu a Tua palavra nessa noite, que a gente saia daqui desafiados, ó Pai, a nos entregar cada vez mais pela obra de Cristo Jesus, nos entregar cada vez mais pela igreja de Cristo Jesus, que não é este templo, Pai, não é o local, mas somos nós, ó Deus, a Tua igreja aqui reunida, ó Pai. Deus, que o Teu povo aqui entenda cada vez mais sobre ser verdadeiramente igreja, sobre verdadeiramente doar a vida em prol da igreja de Cristo Jesus, na edificação, na comunhão dos santos, ó Pai, e que assim, ó Deus, possamos proclamar as Tuas verdades por meio da unidade de Cristo Jesus, ó Deus, assim como diz na Tua palavra, que aí o mundo creia que o Senhor foi enviado por meio da nossa unidade. Deus, nos ajude nessa árdua tarefa, nos ajude, ó Deus, a vivermos a vida comum, e assim, ó Pai, a gente cresça e o mundo conheça Cristo Jesus por meio de nossas vidas, por meio da Tua igreja. Sê com essa igreja, ó Pai, abençoe essa igreja, abençoe o pastor dessa igreja, abençoe, ó Pai, as famílias dessa igreja, e que assim, ó Pai, possamos viver a vida comum no Senhor. E essa oração, Deus, grato, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.